Sejam muito bem-vindos, eu sou o comandante Giannini. Nós estamos aqui a bordo do 787-900 da Latam, do CML em Guarulhos, o Centro de Manutenção de Linha. É um prazer recebê-los nessa visita guiada para apresentar essa máquina. E para nós pilotos que já voávamos o 777, a transição para o 787 é muito simplificada. A gente estuda e treina em simulador e pratica todas as diferenças de arquitetura de sistemas, mas em termos de ergonomia de pilotagem, de procedimentos normais e de emergência, os scan flows de preparação, até mesmo itens de memória para os emergency checklists, o fabricante já alinhou muito. Tanto o 767, o 777 e o nosso 787 têm procedimentos iguais ou muito semelhantes. Então é muito fácil para a gente, quando está estudando um item de memória aqui no nosso QRH, o fabricante acertou até na página em que a gente vai fazer a ação. Então, Airspeed and Reliable está na página 10.1 deste avião e também do 777. Em termos de posição de pilotagem, de visualização, é uma adaptação muito fácil. É claro, você percebe que está num avião de porte diferente, de uma altitude diferente. O Pilot Eye View é um pouquinho mais baixo, mas com 2, 3 pousos você já está ambientado, parece que está voando o mesmo avião que já tinha a experiência prévia do 777. É fantástico. A gente pode falar um pouquinho sobre esse dispositivo aqui que você falou no Sim, o Head-Up Display, o HUD, ele dá um auxílio para o piloto em pouso e decolagem, especialmente em baixa visibilidade, né? Reproduzindo o PFD com Attitude Indicator, Airspeed e altitude, além da automação. Ele permite, num pouso categoria 3, por exemplo, a gente ter mais acuracidade com a cabeça sem buscar o scan nos instrumentos abaixo, de manter o eixo da pista, é um conforto. Auxilia também em aproximações de tempo boom, né? Em aproximação e decolagem em condições visuais. E no mais, todo o sinótico de sistemas, diagramas de sistemas é muito similar, é muito parecido com o que nós temos no 777. Da 3993, pouso autorizado, pista 3, esquerda, vento 130 graus, 04 nós. De pouso, 3993. Vamos ao momento aviação aqui no Jornal da CNN, aviação pura mesmo, porque ganharam mesmo enorme circulação em redes sociais, provocaram até muita preocupação as imagens de um Boeing 737-800 no aeroporto de Congonhas, as imagens na qual vocês estão conferindo agora. A aeronave, ela sai do solo muito mais tarde do que normalmente acontece. Não houve nada perigoso, embora não tivesse sido a decolagem dentro dos parâmetros normais desse avião. O que aconteceu, afinal? A nossa apuração desmente todas as teorias, algumas delas bem malucas, que circularam nas redes sociais, segundo o qual teria sido a ficha de peso e balanceamento do avião. Isso é importante para o piloto calcular quanta pista ele precisa. Teria sido mal preenchida. Outra teoria, facilmente desmentida pela nossa apuração, que naquele dia, no final de julho, o piloto, ele fez uma outra, digamos, configuração da potência das turbinas. Isso num avião moderno como esse é possível. O que aconteceu foi muito prosaico. Vamos voltar aqui para a câmera ao vivo, que eu vou precisar mostrar pelas minhas mãos o que aconteceu. Vamos lá, Edu. Vamos voltar ao vivo. O que aconteceu? Naquele dia, na direita, o copiloto era um ex-comissário de bordo que havia acabado de conseguir a sua qualificação para essa máquina maravilhosa, o 737-800. E esse avião tem uma característica. Vocês que já viram no aeroporto sabem que ele é muito comprido.
Então, se o piloto puxar o manche muito rápido quando tira o avião do chão, ele bate a cauda no chão. E o, digamos assim, profissional ali na direita, o copiloto, preocupado em não bater a cauda do avião no chão, o que ele fez? Ele veio puxando o manche devagarzinho. Ele deve ter ouvido do instrutor dele o seguinte: conta assim, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, que você consegue que o fabricante da Boeing diz para você fazer como piloto. Subir o nariz do avião 3 graus por segundo. Esse avião sobe num ângulo do nariz para o horizonte de 15 graus. É uma monstruosidade, todo mundo que pilota sabe disso. O sistema que a Gol tem, esse avião foi projetado inclusive para operar em pistas curtas da Gol, esse sistema que é conhecido como Flight Operation Quality Assurance, ele nem registrou nenhum tipo de alarme. E o copiloto, aquele dia no comando, com muita preocupação em não bater a cauda do avião no chão, nunca mais acho que vai se esquecer dessa continha. 1001, 1002, 1003, puxe o manche um pouco mais depressa. E câmeras flagraram uma decolagem muito demorada que aconteceu no aeroporto de Congonhas. Eu vou me aproximar aqui do nosso telão para te mostrar exatamente como isso aconteceu. A câmera conseguiu flagrar de uma maneira que é impressionante. Está vendo essa aeronave da Companhia Azul? Nós sabemos que Congonhas tem uma pista que é bem curta. Passamos por aquele episódio trágico aqui na cidade de São Paulo, isso já há alguns anos. E nós sabemos que pousar aqui na cidade sempre dá aquele arrepio. Primeiro porque é muito mais curtinho e ali tem que ser uma frenagem muito, mas muito eficiente para poder dar conta do recado. Mas a decolagem também ela precisa ser feita. Você vai acompanhar agora junto comigo e entender o porquê está sendo polêmica essa imagem. Solta. Você percebe que o piloto vem e aqui ele está muito próximo do final da pista. Ele vai vindo ainda, tá vendo aqui, ó, o trem de pouso? Aqui já é avenida. Para quem nunca, pelo menos, decolou aqui da cidade de São Paulo, o avião ele deixa essa parte da pista que você está vendo, antes dessa faixa ele já está para cima. Então a expectativa é que ele tivesse a pelo menos 12 metros para fazer esse movimento da decolagem. Era para estar mais alto. E é por isso que isso assustou, inclusive, os especialistas que estavam de olho nessa imagem. Não era para ele chegar, pelo menos nessa altura, tão perto do final da pista. A gente lembra, essa cabeceira já está na avenida, onde aconteceu aquele acidente trágico com a Companhia TAM já há mais de 10 anos. Mesmo que o avião tenha decolado em segurança, esse uso prolongado da pista, como aconteceu, isso não é comum, gente. Não era para estar pertinho assim, não. Ainda não se sabe, pelo menos, o porquê isso aconteceu. Se analisa agora o tamanho dessa margem de erro. O caso de Congonhas é muito específico. Ali só pousa, inclusive, pilotos que sabem fazer, por exemplo, sabe aquele ato de arremeter o avião? Quando por uma chuva ele não consegue pousar, já está muito próximo, mas sobe o avião mais uma vez. São pilotos que sabem realmente fazer manobras que são necessárias para uma pista como essa. E uma pista como essa não pode chegar muito perto ali dessa cabeça da pista nessa altura que ele estava. Um cálculo errado está sendo investigado para saber o que aconteceu. Eles vão verificar se a aeronave estava pesada demais, se isso foi inserido nos computadores ou se foi até uma opção do próprio piloto em utilizar uma potência menor dos motores para fazer essa decolagem. Agora, pelo menos nesse momento, a Azul afirmou que está investigando pelo menos o que aconteceu. Sobe para 50 o número de mortos na queda do Boeing da Varig na Costa do Marfim. Um dos 2 únicos sobreviventes, o inglês, não resistiu e morreu hoje. As equipes de resgate encontraram as 2 caixas com o registro de todo o voo e da última meia hora de conversa na cabine de comando do avião. A parte do avião onde estão as caixas ficou enterrada no chão e talvez demore alguns dias até que elas sejam retiradas. O acesso ao local é muito difícil. As equipes de busca têm dificuldades para abrir caminho no mato cerrado. Hoje, nossa equipe de correspondentes sobrevoou o local. Ainda havia fogo nos destroços do avião. O piloto da Força Aérea da Costa do Marfim diz que o avião caiu a 24 quilômetros do aeroporto e aponta o local no mapa. É bem no meio de uma reserva florestal. Aqui na África, isso quer dizer, no meio da selva. Nós vamos até lá de helicóptero. Junto conosco vem um piloto experiente. O comandante Comerlato, 31 anos de Varig, piloto internacional da empresa. Ele está aqui com uma função dupla. Veio como profissional e veio como pai. Pai de uma das vítimas, Mariane Capel Comerlato, 26 anos, comissária de bordo do avião que caiu. O helicóptero sobrevoa a paisagem verde até uma pequena cidade ao lado de Abidjan. As poucas ruas logo terminam e começa a imensidão da floresta. Na mata fechada, é difícil encontrar o lugar em que o avião da Varig caiu.
Mas de repente, no meio do verde denso da floresta, uma mancha de cor diferente. A queda do Boeing PPVJK abriu uma clareira na mata. As árvores estão quebradas. Lá embaixo, só destruição. Ainda há alguns focos de incêndio, queimando mais de 36 horas depois do acidente. O comandante Comerlato está emocionado, não quer ser filmado. No meio da mancha preta do incêndio ainda dá para identificar algumas partes do avião. O que sobrou da fuselagem guarda um pouco de sua forma. As imagens do cinegrafista Sérgio Guils e de Marco Nascimento mostram que a cauda está quase inteira. Uma parte ainda tem a tinta azul de identificação da companhia. A parte mais importante, a cabine, está semi-enterrada na lama. Lá, gravada nas fitas magnéticas, na chamada caixa preta, está a explicação para este desastre. Quando forem retiradas, talvez amanhã, elas poderão responder por que o comandante Carneiro não conseguiu voltar ao aeroporto de Abidjan. A clareira é pequena, estreita, talvez não tenha mais de 300 metros de comprimento. As copas das árvores em uma das extremidades dela foram decepadas. Sinal de que o comandante Carneiro, piloto do Boeing, ainda tentou um pouso forçado no meio da mata. Mas as enormes árvores não deixaram o avião correr. As asas foram arrancadas e o Boeing enterrou o bico no chão. Talvez isso tenha provocado a explosão ouvida por esse rapaz. Ele mora a 3 quilômetros do local. Diz que na madrugada de sábado ouviu um barulho forte de avião. De repente, um incêndio no meio da floresta e uma forte explosão. Técnicos da Varig, que chegaram ontem do Brasil, dizem que o problema num dos motores, comunicado à torre de Abidjan, não seria o suficiente para provocar uma queda como esta. O coronel Dossô, do Ministério da Aeronáutica da Costa do Marfim, está voltando do local do acidente. Diz que vai ser muito difícil chegar até lá. Explica que é preciso atravessar um pântano. Ele informa que a água bate até no peito. Ele disse que com a ajuda de 200 soldados da Costa do Marfim e da França, eles retiraram 47 corpos do avião. Ainda falta achar 2, diz ele. Mas não acha que eles estejam vivos. O comandante Comerlato pergunta se ele ainda tem esperança em encontrar algum sobrevivente. Ele diz que não. Eu pergunto se é possível reconhecer as vítimas. O coronel diz que não há nenhuma possibilidade. Os corpos estão carbonizados. Ele esclarece que a área está interditada. Até os técnicos da Varig foram proibidos de ir até lá. O único representante brasileiro é o Major Douglas, do Ministério da Aeronáutica, que foi ajudado por um técnico da companhia. O senhor acha que tem possibilidade de se encontrar mais algum sobrevivente, além dos 2 já recuperados até agora? Não, não é possível. A região toda aqui em torno do local do acidente está sendo agora policiada. A cada 50 metros até lá, o local onde caiu o avião da Varig, existe um policial aqui da República da Costa do Marfim. A preocupação das autoridades é evitar saques, porque eles querem preservar todo o local do acidente para poder ajudar nas investigações mais tarde. Vamos embora. O comandante Comerlato parece decepcionado por não poder ir até o lugar onde morreu a filha dele, mas não se abate e ajuda a carregar nosso equipamento. Eu já chorei que chega. Já chorei muito. A gente tem que enfrentar. Mas quem ouve o senhor dizer isso pensa que o senhor é um homem muito frio. É, eu sei disso. Eu sei, mas eu choro sozinho. Vamos lá. Pânico a bordo de um jato no Rio. O acidente com o Boeing 737 no aeroporto Santos Dumont pode ter acontecido por falha do piloto mais experiente da ponte aérea Rio-São Paulo. O avião quase caiu na Baía de Guanabara. 10 segundos. Foi o tempo que durou a agonia dos passageiros do voo 679 da ponte aérea ontem à noite. O Boeing 737-300 saiu de São Paulo às 7h58. A aterrissagem foi fora das 2 faixas brancas, o ponto ideal para o pouso. O piloto não conseguiu frear, desviou o avião para a direita e bateu nas pedras no fim da pista. Os 6 tripulantes e os 133 passageiros, inclusive um bebê de colo, saíram pelas rampas infláveis. A assistente social Marisa Gurjão foi a única ferida. Na hora que eu desci, que abriu a porta, a esteira, eu me joguei. Caí na pedra. No saguão do aeroporto, passageiros contavam histórias de pânico e descaso. Não houve orientação nenhuma. Nós descemos, tinha um cheiro fortíssimo de queimado e nós não sabíamos o que era isso. Só quando amanheceu, o avião foi levado para um hangar. Aí foi possível ver as marcas deixadas na pista e na faixa de areia depois da cabeceira. O avião teve o trem de pouso dianteiro quebrado. As turbinas também ficaram danificadas.
Foi o primeiro acidente em 6 anos desde que os jatos substituíram os aviões a hélice. E justamente com o piloto que fez o último voo dos Eletras e o primeiro com os Boeings. Sérgio Lott tem 13 mil horas de voo e é o mais experiente da Ponte Rio-São Paulo. A troca de aviões sempre foi criticada pelo Sindicato dos Aeronautas. Há 4 meses, em entrevista ao Globo Repórter, o diretor do sindicato alertava: a pista é curta demais para os aviões a jato. Tem que tocar naquela marca branca. Ó, você vê que ele vai trocar entre as duas marcas brancas. Tocou certo. Se não tocar aqui, ele quer remeter. Se passar um pouco mais, dependendo da velocidade que ele estiver, ele não vai parar. Ele vai tomar um belo banho na Baía de Guanabara. A operação aqui é segura, senão não teria sido homologada pelo Ministério da Aeronáutica nem pelo próprio fabricante do avião. Uma avaliação inicial já confirmou que na preparação para o pouso, o avião estava mais rápido e mais alto do que deveria. Nesse caso, as instruções recomendam que o comandante da aeronave arremeta, mas o piloto Sérgio Lott não seguiu as recomendações e resolveu pousar. Um erro operacional durante a operação. Ou seja, do comandante. Provavelmente. 16 horas depois do acidente, um dos passageiros do Boeing, o argentino Alejandro Schwartz, sofreu um novo acidente. Caiu de moto e foi levado de helicóptero para o hospital. Um avião da Varig com 46 passageiros e 6 tripulantes derrapa e vai parar na floresta amazônica. O acidente foi no aeroporto de Carajás, no Pará. O copiloto José Aparecido de Oliveira morreu. 13 pessoas ficaram feridas. Segundo a Varig, 7 com pequenos ferimentos e crises nervosas. E as outras 6 com ferimentos mais graves. O acidente foi ao 12h30, hora de Brasília. O voo 265 da Varig saiu de Belém para Brasília, com escalas em Marabá e Carajás. A Varig informou que na hora de pousar em Carajás, no sul do Pará, chovia muito e que o Boeing 737-200, prefixo PPCJO, derrapou, saiu da pista e bateu em árvores. O avião percorreu 30 metros e só parou no meio da floresta amazônica. O choque foi tão violento que um dos pneus ficou no meio da pista do aeroporto. O lado da cabine, onde estava o copiloto, que morreu, ficou destruído. Parte da cauda do Boeing ficou pendurada numa árvore. Os passageiros dizem que o mau tempo prejudicou a aterrissagem. A aterrissagem não tinha condições de aterrissar e ele jogou o avião no chão. Com 2 metros, mais ou menos, foi quando caiu as máscaras de gás. Foi onde... Aí ele derrapou e entrou no meio do mato. Não havia visibilidade, nós não conseguimos ver o que estava acontecendo, não via a pista. Então, de repente, quando eu senti um tremendo de um estrondo, foi uma batida muito forte e seca, que eu acredito que tenha sido treino de pouso. E nessa altura, dali a pouco, eu comecei a ver terra jogando pela lateral, na direita que eu estava na janela, comecei a ver aquela terra voar. Os gravadores de voo, mais conhecidos como caixas pretas, são sistemas que registram durante o voo os dados que podem ser utilizados após um acidente. Todos os aviões comerciais são equipados com 2 caixas pretas, geralmente na parte de trás da aeronave. O CVR é um gravador que memoriza as conversas, sons e anúncios da cabine dos pilotos. O FDR é um gravador de parâmetros, que guarda até 700 parâmetros por segundo, como altitude, velocidade, temperatura e trajetória. A duração total dos registros é de 2 horas para o CVR e de 25 horas para o FDR. As caixas pretas foram projetadas para proteger todos os dados em caso de queda, incêndio ou afundamento até 6.000 metros de profundidade. Cada uma é equipada com uma boia para ajudar as buscas no mar. Ela transmite um sinal que se propaga na água sob a forma de um impulso por segundo por pelo menos 30 dias. Passageiros do comandante Kubutson. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos com a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos
tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparado para o pouso passado. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo. Este é o novíssimo Boeing 777-300ER, que eu fiz questão de ir até Seattle, na fábrica da Boeing, para transladá-lo até São Paulo. É o maior birreator do mundo. Seus motores são os maiores motores já fabricados e tem uma capacidade de 365 lugares. Apenas as empresas mais importantes do mundo operam esse avião e no Brasil, apenas a TAM opera o Boeing 777-300ER. Isto mostra o nosso compromisso de segurança, qualidade e tecnologia para você. Muito obrigado a todos e tenham um excelente voo. 804 controle. Cheque rádio. Confirma tá uma pista comprimento, né? 3.000 metros. Gentileza, a gente tá... Controle, confirma... O 804 a 3.000 metros, o movimento da pista. 3.000 metros. 3.000 metros homologado e mais 600 pavimentados. 3.600 total. Ok, companheiro. Obrigado. Só por gentileza também, providencie bombeiro, ok, amigão? A aeronave está muito pesada, sem condições de alijamento. Solicito a ajuda do senhor. Bombeiros, né, Confim? Positivo, amigo. Nós estamos muito pesados. O sistema de alijamento não está funcionando também. Nós estamos praticamente sem nenhum sistema elétrico funcionando corretamente. Tá? Então nós estamos com esse problema um pouco sério, ok? Então, por gentileza, deixa para varado do bombeiro. Estamos efetuando o procedimento aqui, tentando aliviar o máximo possível o peso da aeronave. Mas tá difícil. Estamos prosseguindo o procedimento pousar, ok? Por gentileza, se eu puder interditar a pista, tá, gente? Obrigado. Já está testado, aguardando apenas o pouso da sua aeronave. E já foi solicitado também o apoio de bombeiros no solo. Confirme o controle se o prossegue para o pouso agora ou vai seguir mais efetuando espera de alijamento? Não. Vamos prosseguir para o pouso, senhor. Solicitante, autorizado o procedimento LS Kilo, reporte estabilizado, são 8084. Tá, a gente está sem as informações, senhor. A gente precisa que o senhor informe para a gente as altitudes e vetoração, tá? Controle ciente, então 8084 é possível curvar à direita na proa 065? Prefere manter essa proa por mais um tempo, a gente afastar, fazer um afastamento maior, senhor. Ciente, o 8084 autorizado manterá a presente proa, em descida para 7.000 pés. 7.000 pés, 8084. Velocidade de cruzeiro entre Porto Alegre e o Rio de Janeiro. Vamos conversar com o comandante Sérgio Gomes, que é o nosso comandante-chefe do voo. Comandante, queria dar para os nossos telespectadores algumas informações que deem a ideia da potência e da grandiosidade de um aparelho como o 777. Esse avião, o principal que eu vejo a grande mudança são em relação aos motores dele. São os motores de 94 mil libras de empuxo cada. Então são motores de alta performance e que tem acho que uma grande parcela, esses motores da General Electric, uma grande parcela no sucesso da operação desse avião, a nível de economia e performance em geral. Cronometrava uma decolagem, estava com o Osiris Silva, com o Brigadeiro Grosso e com o comandante Fesmo, e nós vimos que a decolagem se deu em 20 segundos, em termos de pista. Exatamente, porque nós não usamos toda a potência do motor, porque nós temos vários tipos de operação, com redução do motor, que isso prolonga a vida no motor. Então nós usamos uma potência dentro do peso. Hoje o peso permitia uma potência um pouco mais reduzida, que teria até mais potência no caso de hoje,